De todos os trailers e teasers e comerciais de WandaVision que saíram até hoje, ainda existem algumas ceninhas, imagens que passam bem rápido, que são inéditas, ou seja, momentos que nós só vamos assistir no episódio 7, 8 e 9 da série. E se a gente analisar cada um deles com cuidado, acho que a gente consegue chegar bem perto do que realmente pode acontecer. Vamos analisar tudo isso aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, aqui ó, agarradinho na cadeira, ansioso pelo próximo episódio de WandaVision. E que maravilhoso ter uma produção da Marvel que não dá tantos spoilers assim. Quem aí se lembra da época que Vingadores Era de Ultron estreou nos cinemas? Porque naquela época lá, o marketing quase que estragou o filme. Sabe, no dia da estreia do filme no cinema já tinha comercial do Hulk lutando contra a Hulkbuster, tinha comercial mostrando o Visão, então caramba, eles deram spoilers do filme inteiro em um monte de comerciais. Agora, WandaVision é uma série que, se a gente for somar os minutos de duração de cada um dos episódios, dá bem mais que um filme, e ainda assim nós tivemos menos spoilers, menos revelações. Tá certo que vazaram várias coisas, né? Eu fiz até um outro vídeo falando desses vazamentos todos, mas pelo menos essa estratégia de guardar mais segredos oficialmente da Marvel é maravilhosa para nós que somos fãs, que podemos ficar especulando, pensando no que pode rolar. Só que os trailers ali, eles botam ali rapidinho, sem contexto, várias imagens que podem até ser do episódio final. E um usuário do Reddit muito gentilmente fez um compilado de todas essas cenas de trailers, de comerciais, de teasers de WandaVision que mostram momentos que não assistimos ainda. Então vamos começar a analisar cada uma dessas cenas e teorizar a partir do que já sabemos da série. A primeira cena separadinha aqui é da Wanda e a Joia da Mente. Repare que é como se a Wanda estivesse presenciando, tentando tocar a joia azul, porque se você se lembra, quando era ali a ponta do cetro do Loki, a Joia da Mente ficava coberta por uma casca azul. E a gente consegue entender que é essa casca azul que está se manifestando ali, eu acho que dá para dizer, porque logo em seguida, bem rapidinho, a gente vê a casca azul se partindo e revelando dentro a Joia da Mente, amarelinha, pequenininha. Tipo, o ovo chocou e agora só tem a gema. Foi nem engraçada essa piada, beleza. E a Wanda fica perplexa olhando para a Joia da Mente, só que é engraçado, né? Porque quando a imagem tá só na joia, ela é uma joia mesmo, amarela. Mas quando tá na Wanda e a joia, ela só olha para uma fumaça. Você tá vendo? Uma energia amarela. Será que os trailers estavam nos enganando e esses são momentos diferentes? Ela pode não ter conseguido recriar a Joia da Mente, mas de alguma forma teve acesso a algum tipo de Joia da Mente. E aí que se conecta com o vilão misterioso, oculto nessa história toda. Seja Pesadelo, seja Mephisto, seja outro. Aí temos a Wanda numa sitcom mais recente dos anos 2000 ou 2010. Olha só, parece a casa se reformando sozinha. Mas a impressão que fica pra mim é que a casa tá ficando mais retrô. Ou seja, tá voltando no tempo. E não é ela que tá fazendo isso, pelo menos da forma como o trailer tá insinuando pra gente. E ela ali sentada no sofá reverte, ó, tá tudo antigo, ela torna moderno. Acho que dá para construir uma teoria em cima disso aí, mas vamos falar disso mais pra frente no vídeo, porque tem mais imagens que podem corroborar com o que eu tô pensando. Inclusive, se inscreve aí, caso você seja novo no canal, para não perder nenhum detalhe de WandaVision e ficar informado sobre o mundo de super-heróis, além de me dar uma força monumental. Se inscreve aí, muito obrigado, bora continuar. E aí tá ela falando com a câmera, falando que ela não sabe o que é que tá acontecendo, mas deve ser uma coisa de segundas-feiras. Eu sei que essa não é uma frase muito popular aqui no Brasil, fica até uma curiosidade de como vão dublar isso aí, mas quando uma pessoa diz é provavelmente uma questão de segunda-feira, porque coisas estranhas acontecem em segunda-feira é um dia todo zoado, sabe? Que é o primeiro dia que você trabalha, então a lógica é mais ou menos essa. Segunda-feira você tá acabado.
E aí, talvez, tem várias coisas que a gente pode tirar dessa cena, né? Mas talvez ela esteja falando exatamente do que estava rolando na casa. Tipo, os objetos tentando ficar retrô de novo, mas ela tornando tudo moderno imediatamente. E ela não sabe o que está rolando, por que aquilo está acontecendo. Afinal, ela já disse várias vezes na série que ela não controla tudo em Westview. Seria mais uma evidência disso. E outra coisa, ela tá falando diretamente com a gente, né? Essa é uma referência a Modern Family, onde aparentemente os personagens falam assim diretamente com a gente. Mais uma homenagem a uma sitcom. Dessa vez do finalzinho dos anos 2000 e início da década 2010. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um comentário sobre essa questão de décadas, que no episódio passado eu fiquei falando, é anos 90, mas algumas pessoas nos comentários vieram me fazer a observação de que lá atrás, no cinema, quando tá a Wanda e o Pietro andando pelas ruas de Westview, estão dois filmes, o filme dos Incríveis e Operação Cupido. Os Incríveis é do início dos anos 2000, então muitas pessoas estavam falando, não, o episódio é dos anos 2000 e tal. Só que a verdade é que esse pode ser só um detalhe de cenografia ali, mas para fazer uma referência de que, assim como no filme Os Incríveis, a família dos Visão também é uma família de pessoas com superpoderes. Em Operação Cupido, os filhos estão tentando reconectar os pais, que também é uma coisa parecida com a trama desse episódio. Então, assim, as referências não vão ser exatamente das décadas que eles dizem. Por exemplo, o primeiro episódio, que era para ser da década de 50, na verdade fez muitas homenagens a uma série do início dos anos 60. Porém, nas entrevistas dos diretores e da criadora da série, a Jack Schaefer, não, é o episódio dos anos 50, depois anos 60, 70, 80, 90. Tanto é que no episódio dos anos 90 tinha lá o garotinho com uma touca de Minecraft e jogando um jogo de dança que definitivamente não existia nos anos 90. Mas acho que a ideia é só pegar o feeling, assim, né? O sentimento da década. E não representar tudo de forma 100% fiel. Tanto é que o episódio dessa cena aí, em que a Wanda tá falando direto com a câmera, pode ser uma representação dos anos 2000 usando uma série dos anos 2010 também. O que eu acho estranho dessa sequência toda é que a Wanda tá sozinha. Totalmente sozinha, não tem Visão, não tem o Pietro e não tem os filhos dela. E eu não tô falando só do momento que ela tá falando com a câmera, não, mas o momento que ela tá vendo a casa se transformar, que ela tá comendo sozinha no sofá, parece muito coisa de mulher recém-divorciada em séries de comédia americana. Será que ela e o Visão vão se separar em algum momento? É totalmente possível porque, em todos os episódios que nós vimos, o casal tava lentamente se desentendendo. E depois do que aconteceu no finalzinho do episódio 6, não sei se o Visão vai ficar de boa com a Wanda, não. E aí temos a ceninha da Wanda com o Visão em preto e branco. Olha só, vou falar a teoria que eu tava pensando aqui. Eu acho que o que deve acontecer é, depois que chegar em determinada década de sitcom, Westview vai começar a resetar, tentando colocar a Wanda e todo mundo que mora ali em um ciclo eterno. Sabe, chega até uma sitcom mais atual e depois reverte, volta lá para os anos 50, 60, 70, 80, 90, reverte. Esse momento aí em que ela entra num mundo preto e branco pode ser um instante em que Westview reseta, mas a Wanda continua presente, com a consciência do tempo atual. E aí nesse instante seria uma questão dela decidir se entrega ao universo de sitcom de novo, vive aquela vidinha perfeita mais uma vez ou não, tenta se livrar daquilo. Mas vamos continuar aqui que tem mais cenas. Essa ceninha não apareceu, mas a Agnes está vestida com o visual dos anos 70. É exatamente a mesma roupa. Será que foi uma cena cortada que, apesar de estar nos trailers, não foi para a série? E olha aí, a Agnes chegando vestida com roupas modernas e dá pra ver a Wanda ali no cantinho, com a mesma roupa do episódio que ela estava conversando com a câmera. Mais uma vez, ela tá sozinha. Parece muito o momento em que a amiga solteira chegou para visitar a amiga recém-divorciada. Porque uma coisa é certa, a Wanda parece estar bem triste com aquela situação toda. Aliás, olha só, a gente pode desenvolver a teoria de que o Westview tá resetando o tempo. Por quê? Se a Wanda realmente passou por uma situação de divórcio e está triste, faz sentido o subconsciente dela tentar reverter a situação. Ah, que saudade do tempo em que nós éramos um casal feliz aqui em Westview, e aí o Westview volta a ficar em preto e branco e tal.
Será que é isso? E aí tem a Agnes e a Dot olhando assim, desconfiadas. Na verdade, a Agnes parece que tá olhando, bisbilhotando, vigiando alguém, enquanto a Dot parece olhar com surpresa. Pode ser só uma impressão minha, mas talvez isso se conecte com um suposto vazamento que eu reportei em um outro vídeo aqui, em que nós deciframos o significado daquele pingente barra broche que a Agnes sempre usa, mas um daqueles vazamentos dizia que o Visão ia ter alguma relação, ia ter alguma parada ali com a Dot. Será que é nessa época aí, nessa era? E por isso a Dot tá olhando pro lado, porque o Visão estaria chegando ali pra falar com ela? Ou, melhor, ela tivesse interesse no Visão e aí tivesse vigiando pra quando ele chegasse, dar em cima, sei lá. Opa, aí, tem a cena dela invadindo a base secreta da Espada para recuperar o corpo do Visão. A gente ainda vai ver essa cena de um outro ângulo. Como eu falei na análise do episódio 5, aquela história que o diretor Hayward contou da invasão da Wanda não foi a verdade completa, tem coisa escondida ali. Wanda saindo pela porta bem rapidinho. E olha esse momento aí dela, ela já tá com uma outra roupa. Talvez não seja o mesmo episódio que ela fala direto com a câmera, mas ela tá no meio de Westview e tá todo mundo olhando pra ela. O que é muito, muito estranho. Será que todo mundo descobriu quem ela é? Só que se a gente reparar com cuidado, assim, o pessoal não parece estar culpando ela, julgando ela. O pessoal parece estar feliz em ver ela, como se ela fosse uma espécie de heroína, ou então alguém famoso, sei lá. Pouco estranho esse momento aí. Vários veículos de exército chegando em Westview. Tem um agente Wu correndo com alguns soldados. Será que depois que o diretor Hayward e a Espada tiveram que meter o pé de lá, é o exército e o FBI, no caso, representado ali pelo agente Wu, que ficariam no comando da situação? Mas a gente tem essa cena intrigante, onde a Wanda tá com a mesma roupa que ela tava no meio dos habitantes de Westview ali, conversando com o Visão, falando que aquele é o lar deles, e o Visão responde que então precisavam lutar por aquilo. Significa que depois da treta toda, o casal deve se reunir, mesmo que não para ficarem juntos, pelo menos para lutarem juntos. O que é estranho é que não apareceu nenhum dos filhos do casal, nem o Pietro mesmo em nenhum desses teasers. Depois que rolou a revelação no episódio 5, poderia ter, né? Mas cadê? Será que eles realmente vão sumir da série ou só os trailers que estão ocultando eles? São duas possibilidades. Olha o bunker sobre rodas ali, quase com certeza pilotado pela Monica Rambeau, tentando entrar dentro do Rex. E olha ali o Visão brabo, com a joia da mente brilhando, prestes a soltar um raio de energia em alguém. Com quem ele tá lutando ali? Será que é contra o exército ou contra algum outro vilão? É difícil identificar ali onde ele tá, mas pela coluna que aparece ali do lado, talvez ele esteja na biblioteca da cidade. Ou seja, essa batalha não vai ser nos limites de Westview, onde o exército apareceu até agora, e onde a Espada estava anteriormente, mas sim no meio, no centro da cidade. E também mais importante, essa batalha não vai ser contra a Wanda. De fato, outra ameaça vai se revelar. E olha só o que está acontecendo aqui. A Wanda está usando seus poderes para modernizar a cidade, da mesma forma que ela estava fazendo com as coisas dentro de casa. Westview realmente quer voltar para a década de 50 enquanto ela não deixa. Seria mais um exemplo dela lutando contra o seu subconsciente ou lutando contra outra entidade, que estaria por trás de tudo, né? E ali o casal tá junto novamente, num momento quase que apocalíptico parece, porque eles estão olhando pela janela e estão vendo a barreira do Rex se aproximando da casa, pelo que parece. E olha só que estranho, nenhum outro membro da família tá ali. Olha, sinceramente, essa série tem um poder inacreditável de nos dar respostas ao mesmo tempo que nos dá um monte de dúvidas. O medo que eu fico é se a série vai acabar assim, porque como WandaVision vai ser conectada a Doutor Estranho 2, será que algumas dessas perguntas só vão ter respostas no filme do Mago Supremo e não nessa série? Pô, seria um pouco decepcionante. Eu quero as respostas aqui agora, poxa. Só fico cada vez mais empolgado para WandaVision e você comenta aqui o que você acha que vai acontecer. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Clica aí, continua no canal e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.